Estamos nos preparando para o quê? Para mais uma temporada em Londres, onde os solteiros mais cobiçados estão aí disponíveis para o quê? Moçolas que estão debutando neste ano. E nós temos a mais nova pérola, que tem um nome impronunciável por esta criadora de conteúdo que vos fala. Da Edwina, a que está sendo cobiçada nesta temporada. Um dos solteiros mais cobiçados e libertinos da família Bridgerton determinou que vai casar. A temporada A Caça a um Bom Partido começou, meus amigos. E nessa temporada também temos a surpresa de que na pista está um dos libertinos mais cobiçados de Londres, Anthony Bridgerton. Hoje a nossa conversa será sobre o segundo livro da série Bridgerton, O Visconde que Me Amava. No Brasil, eu vou deixar aqui o nome aqui em Portugal, porque tem essa diferenciação de um país para o outro. Eu conto sobre isso também na videoresenha que eu fiz do primeiro livro dos Hockesme. Tem uma playlist aqui, se você não viu, uma playlist que é dedicada aos Bridgertons, e nesse vídeo eu também faço uma retratação, e para saber do que se trata você vai, depois que assistir esse vídeo, assistir lá, acompanhar. Eu não estava lendo esses livros em uma ordem certinha, mas a partir de agora, lendo o segundo, eu vou ler na ordem correta, né? Eu vou fechar esse ciclo. E então eu li O Visconde que Me Amava, que nada mais é do que um primogênito dessa família que decide, e na série ele já deixa esse spoiler, não é mesmo? Que vai casar nessa temporada. Antes de entrar no tema desse vídeo, eu tenho que falar isso pra vocês. E eu matei essa série no mesmo dia. Aquela abelha despertou o quê? A minha curiosidade. Eu tinha que saber o que é que vinha depois dali, porque como eu não li numa ordem certa, a curiosidade dessa pessoa ficou disparada. E como eu tenho os e-books de todos os livros, então o que é que eu pensei? Olha, eu vou começar logo, não vou esperar a segunda temporada pra matar essa vontade, né? Até porque a gente sabe que nem tudo que tá no livro vai estar na série, né? Eles modificaram muita coisa e já foi explicada, eu não vou por aí. É apresentado a dois personagens, tanto a Kate como o Anthony, muito fortes. Os dois são a mesma pessoa em gêneros diferentes. É praticamente isso, né? Com a Kate, a gente tem aquela mulher convicta, já tem uma opinião formada sobre as coisas, a fonte dessa opinião preconcebida é uma fonte seguríssima, então nada muda a opinião dela. Ela já tem uma imagem do Anthony, né? Imagem de libertino, que é a imagem que toda Londres tem, diga-se de passagem, por conta da fofoqueira mor de Londres, né? Ela já tem essa opinião e ela confia muito na opinião dessa pessoa, então ela já olha pra ele com o olhinho, mesmo ela sendo a mais velha, já era pra ter casado, mas perto da irmã, e é citado no livro que a irmã tem uma beleza imensa, e que perto dessa irmã realmente ela se ofusca. Como a irmã tem a Kate em alta conta, só vai casar com quem a Kate disser que é pra casar, entendeu? E aí é que tá, meus queridos. Eu lembrei muito, lendo esse livro, do Petrúquio e da Catarina. Não sei se você é da minha época, você gosta de novela, você vai lembrar disso. Depois eu ouvi dizer que é sobre Megera Indomada, que por acaso eu fiquei com muita vontade de ler depois desses comentários que eu vi pela Booksfera. Praticamente, quando você pensar nesse livro, é só pensar na Catarina e no Petrúquio, porque eles vão é uma rusga, é uma antipatia. A cena dos dois se encontrando nesses eventos sociais que tem em Londres, e que foi armada intencionalmente pelo Colin, é engraçadíssimo, entendeu? Porque os dois automaticamente criam opiniões sobre eles ali. A antipatia é total. E eu acho que isso que foi o mais interessante, né? De ver eles brigando. Não é brigando, mas como desafio, né? Por um lado, você tem o Anthony que decide que vai casar com a Edwina, ou Edwina, anyways. Do outro lado, temos a irmã dela, né? Que diz que ela não vai casar com ele de jeito nenhum. Por um lado, ela tá certa. Eles vão, durante o enredo, um desafiando o outro, trocando farpas. Tem situações em que, realmente, para uma mulher lendo aquilo no nosso tempo, dá uma raiva. Eu entendo a antipatia que algumas pessoas têm pelo Anthony, de até achar que ele foi realmente abusivo em alguns momentos. Considerações sobre esse enredo, porque eu acho que, se eu falar mais, eu posso dar spoiler. Entender que a história é contada naquele período, e aquele período é assim, e a gente não pode ter esses pré-julgamentos. Eu gostei demais
mas como o leitor acaba tendo, pelo menos essa foi a minha experiência, né? Tendo aquela sensação de que tá entendendo, ou conhecendo, ou se apaixonando por essa história, pelos personagens junto com eles. À medida que eu lia, eu sentia as mesmas sensações e eu só fui me dando conta disso no final da leitura que eles sentiam. Porque até então, os meus preferidos eram a Penélope, continua sendo a minha personagem secundária preferida até agora. E sobre a história de romance, continuava sendo Conde Feitiçado, sabe? Até mais do que o primeiro livro, do que eu. Gostei demais, pra mim, a Francesca e o par romântico dela, que eu esqueci o nome, eles são pra mim ainda os personagens mais fortes que eu conheço, mas eu confesso que também o romancezinho do Colin no final me ganhou. Sinceramente, hoje, olhando, já tinha isso na minha cabeça. Eu duvidava muito que o Anthony, pelo que eu vi dele na série, ele ia conseguir me ganhar como o personagem principal do Conde Feitiçado me ganhou. E é isso que eu estava redondamente enganada. E aí é que o ponto que eu quero puxar é esse, porque muita gente meio que questionou que o Anthony estava insuportável, que o Anthony não ia tomar aquelas decisões que ele tomou na série. A questão é, nós temos que entender que o Anthony ainda não é o Anthony dos outros livros. Ele aqui no livro dele, ele tá se construindo, tá se tornando ainda a pessoa que ele vai ser no restante dos outros livros. Por que eu falo isso? Pelo que me parece, a entrada da Kate na vida do Anthony deu uma perspectiva totalmente diferente sobre como ele encarava a vida, né? Nós temos duas pessoas com traumas muito parecidos, claro, em graus diferentes. Eles não se complementam, eles se encontram, porque um dá luz à escuridão do outro. Sabe aquela situação de quando você tá passando por alguma dor, né? Algum perrengue, mas você não quer contar pra ninguém pra preocupar essa pessoa. Daí, você encontra numa conversa banal com alguém, essa pessoa acaba confidenciando pra você alguma dor dela e acaba falando como ela superou, como ela encara. E aquela conversa dá luz, se essa pessoa que eu tô me referindo saber, a um problema seu. Por isso que é tão importante falarmos sobre nossas dores com pessoas que a gente tem em alta conta, que a gente confia. Não pra todo mundo, mas pessoas que a gente confia. Às vezes o falar cura, já dizia nosso querido Freud, né? Aquela cena, eu vou falar aqui de uma cena que eu achei, duas cenas muito fortes que eu achei importantíssimas e que foi o momento que eu mais me conectei com os dois personagens. O Anthony não é aquele personagem idealizado, o grande herói, o desejado, o maravilhoso, sabe? Não. É um personagem cru mesmo, como o nosso Petrúquio, sem muito rodeios, ele é muito objetivo e talvez isso segue o que tá na frente dele, né? E nós temos Kate, né? Que tem suas convicções e a sua autopreservação é muito forte. E da sua irmã. Na verdade, ela nem pensa tanto nela, ela pensa na irmã. E que eu achei muito interessante da autora colocar é que por mais que a irmã seja uma pessoa considerada pelas outras pessoas linda, bonita, esplendorosa, ao longo da sua vida tem escutado bastante esse tipo de elogio, não modificou a irmã ser assim. E a relação dela com a Kate era sincera. A Kate não sentia inveja da irmã. Não teve aquelas coisinhas que geralmente a gente vê, tanto na vida real como na literatura. É uma intriga, né? Uma inveja incutida ali. A relação das duas é muito legal de acompanhar. A cena em que ela tá num escritório, né? Com medo de uma coisa que acontece nesse momento e ela tá com muito medo e o Anthony entra ali e por ele ser o primeiro irmão, ele sente um desejo paternal naquele momento de ajudar, de proteger. E ele consegue contornar aquela situação. Aquilo pra mim já me conectou com ele de imediato. Eu sei, isso são artifícios que os autores têm. E depois a cena no jardim que eles são pegos em uma atitude pelas mães de ambos suspeita e você vê o trauma dele escancarado ali, mas a Kate ainda não consegue perceber, né, que aquilo é o trauma dele em ação. O trauma da Kate foi mostrado naquela cena no escritório. Deu pra perceber, ele logo entende. Mas aí a gente vê duas coisas nessas duas cenas. A primeira é que o Anthony tem experiência de mundo, além do sentimento paternal, que faz com que ele perceba quase que imediato o que está acontecendo ali. A segunda, a cena da Kate com ele. O mesmo não acontece com ela. Ela, claro, acha estranho a mudança repentina de comportamento dele. Ela não percebe de imediato o que está acontecendo e o que me leva a crer que é a falta de conhecimento de mundo que as mulheres tinham naquele período. Que se elas quisessem um conhecimento além daquilo, elas tinham que ser mais perspicazes. E ela só vai perceber isso se estiver perto de terminar o livro, aquela nota que está acontecendo. Nem ele percebe, nem ela percebe o que está se passando, mas a gente como leitor, porque está subentendido, a gente se emociona, né, com aquilo e a gente se vê fazendo coisas ali. Acho que o final pra mim foi muito bonito, sabe? A forma como eles se curaram. E se eu posso dizer um nome pra esse livro, a palavra que determina esse livro é terapia. Porque praticamente o relacionamento, a construção do relacionamento deles dois foi terapêutico pros dois no final. Ok, não me joguem pedra, tá? Eu sei que no início ele é um baita de um
não vou dizer o palavrão aqui pode o YouTube encrencar, né? Mas do meio do livro pro final, ele vai se mostrando e vai se tornando, dando pistas do Anthony que eu vi no livro do Colin. Esse Anthony já começa a proteger a Penélope, tem um carinho muito grande pela Penélope já nesse livro dele. Quando chega no livro que vocês já sabem que pra mim esse livro não é do Colin, é da Penélope Farrington, ele já demonstra esse carinho por ela ali, a gente já nota. Ele vai mostrando o Anthony que vai se tornar ao longo das séries. E a gente sabe que ele tem uma ligação muito forte com o pai dele. Eu acho que é justamente por isso que ele vai entender os traumas da Kate. E justamente por eles serem tão parecidos nos seus ideais, nos seus posicionamentos, o pessoal fala, né, os opostos se atraem. Mas aqui não, aqui são os iguais se atraem. É que ele vai começando a admirar essa mulher. E ela vai também admirá-lo também dessa forma. Nós vamos admirar ambos por isso, entendeu? Pelo menos a minha leitura, eu comecei... Oh, gente, meu Deus, tô chocada, eu tô gostando deles dois. Eu não fui com muitas expectativas. Como eu falei, eu assisti a série e aquela abelhinha me deixou muito cismada. E eu digo, não, já tem um livro aqui, vamos ler, não é mesmo? Eu dei 4 estrelas para essa leitura. É um livro que é fácil de ler, é um livro que, como eu disse, é terapêutico. Se você ler cabeça aberta, se você entender os... Porque, gente, pensa bem, cada leitura que você faz, ela diz muito também da tua interpretação pessoal, da tua bagagem de experiência de vida. Então, nem sempre o que eu li, como eu vi, como eu fiz a minha leitura, vai ser da mesma forma que cicrano ou fulano. Depende muito também da experiência dessa pessoa. Eu fui de cabeça muito aberta para essa leitura, como vou para todas as leituras que faço, eu não tenho muito preconceitos feitos em relação às leituras que eu decido fazer. Mas, como, né? E aqui eu me contradigo porque eu parei de ler, eu explico tudo isso da resenha dos Hawksby, que é a resenha da retratação, porque pra mim é uma dificuldade, né, hoje em dia, não sei, eu já tô no 4º livro da série Bridget. Talvez a minha percepção, né, sobre essas cenas hot, que eram impeditivo pra mim, não sejam mais. Nesse do Anthony não tem uma coisa muito, sabe, muito... Eu não achei. Se você leu do que eu, você deve ter tido uma impressão totalmente, né? A gente viu o útero. E no Conde Feitiçado, a mesma coisa. O Colin eu não senti também muito... Eu acho que dos 4 livros... Peraí, Duque, Colin, Visconde, Anthony. Dos 4 livros que eu li dessa série, 2 foram muito... As cenas são realmente muito picantes e 2, as cenas são bem tranquilinhas. O que deve ter um padrão nisso aí. Ou seja, ela deixa uma mais vendo o útero, o próximo livro não vai ser o útero, vai ser uma coisa mais amena. O que eu temo é que no livro do Benedict, que eu tenho que ler agora, que eu tô lendo na ordem certa, minha gente, eu acho que vou ver muito útero por aí. Mas aí você, se não é inscrito nesse canal, ativa o sininho, né? Se inscreve pra essa resenha sair, você ser avisado. E aí a gente confirmar se teve útero ou não teve útero. Mas enfim, eu espero que você tenha gostado dessa resenha. Foi a minha 2ª tentativa, mas espero ter me saído bem. Eu vou deixar 2 sugestões de vídeo aqui pra você assistir, que eu tenho certeza que você vai gostar. E a gente se vê nos próximos vídeos do canal.